Hoje são 9 de julho. Vamos ver nesse vídeo o senador Aziz fere a reputação das Forças Armadas. Então, essa semana aconteceu um episódio que eu gostaria que todos prestassem muita atenção, porque diz respeito a todo um futuro da nossa nação. Então, o senador Aziz acusou de corrupção o governo Bolsonaro, e o caso teve uma repercussão muito negativa entre as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. E deu aso, inclusive, a uma nota de repúdio assinada pelo ministro da Defesa e pelos três comandantes das armas, Marinha, Aeronáutica e Exército. E essa nota, ela valeu como uma advertência ao Senado e principalmente ao pessoal, ao presidente da CPI, sobre que eles não devem tornar a fazer tais acusações sem provas, porque isso aí, além de desmoralizar e denegrir a imagem das Forças Armadas, ainda é um crime lesa pátria. Realmente parece uma coisa orquestrada pelo Daniel, ou pelo lulopetismo, não sei, que tanto odeiam os bota preta, como eles chamam, os militares eles chamam de bota preta, e tudo isso somados a 4 ou 5 ataques que o próprio STF já fez às Forças Armadas, como o Parlamento e a Câmara também, e principalmente agora essa CPI do Lula aí, que foi criada não para apurar alguma coisa, não visam apurar crime nenhum, visam apenas denegrir, atacar o governo Bolsonaro, atacar a reputação do presidente, desgastar o governo, que eles querem derrubar o governo a qualquer custo. E também para servir de palanque para 2022, para esses corruptos continuarem se elegendo. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? O STF, em várias investidas, ele, primeiro foi o Celso de Mello, depois foi o Gilmar Mendes, dando entrevista, declarações na imprensa, dizendo que o Exército apoiava genocídio, não sei o quê, falando mal das Forças Armadas. E depois veio a ministra Carmen Lúcia pedindo informações de procedimentos disciplinares interna corporis sobre a punição de um general. E depois veio a própria CPI ameaçando de prender o general Pazuello, que foi o ex-ministro da Justiça, esculhambando, denegrindo a imagem do ministro, quebrando o sigilo bancário e telefônico dele. Então, sem crime, sem prova, sem nada. Só porque o lobista ficou chateado porque não ganhou alguma vantagem, então começaram a criar narrativas mentirosas contra um homem como o ministro Pazuello. E agora, o senador Omar Aziz resolveu atacar as Forças Armadas. Ele partiu para o tudo ou nada, para o vale tudo. E atacar as Forças Armadas, porque um ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que já foi até exonerado, o Roberto Ferreira Dias, que não é militar, e foi ex-sargento da Aeronáutica, segundo consta, mas ele é técnico de logística e ele era um servidor lá, que estava lá para trabalhar em logística, porque é uma pessoa que é especializada nisso. Quem serviu o Exército, ou quem conhece as unidades de logística, sabe que no Exército ou numa guerra, a principal peça é a logística. Porque sem logística não tem transporte, não tem comida, não tem armamento, não tem remédio, não tem fardamento, não tem nem computador, não tem como trabalhar sem logística. Logística é a base da guerra. E o presidente Bolsonaro pegou um general, linha dura, e colocou lá para botar moral naquele Ministério da Saúde, que é o maior orçamento do mundo. Lá é bilhões que se lida por dia e os lobistas são pior que rato lá dia e noite, tentando de alguma maneira atravessar e pegar algum troco lá. Então vejam as declarações do Aziz. Aqui, ó, abre aspas. Essa declaração ele fez no interrogatório do ex-funcionário lá, o Roberto Ferreira Dias. Ele disse assim, abre aspas, você foi sargento da Aeronáutica, conhece o Coronel Guerra? Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças Armadas devem estar envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia. Porque fazia muitos anos que o Brasil não via os lados podres dos membros das Forças Armadas, envolvidos em falcatruas dentro do governo. Fazia anos, fecha aspas. E assim ele fez um destempero lá, acusando, dizendo barbaridades que não tem nada a ver. Bom, então a
a nota do Ministério da Defesa, que foi logo a seguir, isso aqui foi o dia 7 de junho, foi uma nota estrondosa. O pessoal ficou... Eu não vou ler toda a nota aqui, está aqui, né? Quem quiser ler, está no YouTube, tá no Google lá, vocês vão encontrar. Então diz ali, ó, abre aspas, essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma vil e leviana, tratando-se de acusação grave, infundada e, sobretudo, irresponsável. E lá no final, essa nota foi assinada pelo ministro da Defesa e os 3 comandantes. Então, diz ali, ó, as Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro. De fato, as Forças Armadas, elas estão há muito tempo defendendo o Brasil. E não é a primeira vez, não é o primeiro ataque, não é a primeira crise. E se não fosse as Forças Armadas, eu duvido que o Brasil tivesse hoje em 4º lugar em vacinação e já tivesse vacinado mais de 100 milhões de pessoas, porque esse país é muito grande e depende da logística. O país ele tem uma dimensão continental, tem locais assim totalmente inacessíveis. Eu conheço, por exemplo, a região norte. Lá na Amazônia tem locais que só se chega de barco ou de avião, não tem outra maneira. Sem as Forças Armadas para levar os insumos, levar a vacina, levar equipamento para lá e para cá, não existe como resolver. Então, se não colocasse um general lá, não tinha como as coisas se desenvolverem assim. Então, para melhor entender a vida desse seu Aziz, eu recomendo que leiam esse livrinho aqui, esse romance, A Sombra do Pai. Isso é um romance, até foi indicado, dito pelo próprio professor Olavo de Carvalho, que é um romance que conta a história de uma família, como a família do Omar Aziz, todo mundo enrolado em corrupção, preso, irmão, esposa, e ele ainda vem cantar de galo. Ele não tem moral nenhuma para acusar ninguém, ele próprio deveria estar preso. E depois tem esse outro romancezinho aqui, ó, é A Carteira de Meu Pai. Ele mostra o desrespeito que o povo brasileiro, desde o tempo do Império, já tem pela Constituição do país, principalmente os políticos. Eles não respeitam a Constituição, eles usam o governo para enriquecer, para se locupletar, para encher a barriga, e o povo que se dane, eles não estão lá para defender o povo. Então, isso é muito interessante, pessoal. Então, baseado nisso, a gente sabe que as Forças Armadas já defendem o Brasil desde o século XVII. Teve invasão holandesa, teve invasão francesa, depois teve invasão espanhola aqui no sul do Brasil, onde eu moro, depois teve invasão do Paraguai no Mato Grosso, teve invasão da Bolívia lá no Acre. Então o Brasil sempre viveu assim, e as Forças Armadas, o Exército, sempre defendeu o país das invasões externas. Mas agora nós estamos numa guerra interna, porque as Forças Armadas defendem a democracia, defendem a liberdade, contra inimigos internos e inimigos externos que podem invadir o nosso país. E agora nós estamos nessa situação assim. O país está sendo invadido e nós temos que lutar pela nossa liberdade. Por isso eu convoco a todos, pessoal, se inscrevam nesse canal. Agradeço a todas as pessoas que se inscreveram. É muito importante que vocês compartilhem isso. Qualquer coisa tem um e-mail aqui para contato. E nós temos que cerrar fileiras, porque